Mas André, se é a tensão que queima um equipamento, por que é a corrente que mata uma pessoa? Ih, rapaz. Meu querido, essa foi uma pergunta interessante que a gente recebeu de um inscrito aqui no canal. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos explicar detalhadamente o que é tensão, o que é corrente e por que cada uma delas causa uma anomalia elétrica diferente. Então confere pra mim, se você está inscrito aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like, porque o Qual é a Dúvida de hoje tá show de bola. Fala, meu querido! Recado rápido aqui para você que é eletricista, técnico, até mesmo um engenheiro que ainda não ganha dinheiro trabalhando com projetos elétricos. Estamos com uma nova turma aberta para o treinamento Viver de Projetos Elétricos aqui da Engerral e eu só passei a ganhar salário de engenheiro antes mesmo de ter diploma na área, depois que eu comecei a aplicar o método que eu chamo de quarteto elétrico para elaborar projetos blindados contra erros. Enfim, se esse assunto de projetos aí te interessou, você tem vontade de aprender a projetar como um profissional, um projetista profissional, clica no link da descrição e tira mais um tempinho para você assistir minha aula gratuita, na qual eu conto como foi esse processo para mim e como que você pode aplicar no seu dia a dia e passar a faturar mais grana na área elétrica também. Recado dado, vamos lá entender um pouquinho mais sobre tensão e corrente e saber por que um queima e o outro mata. Basicamente isso. Constantemente eu vejo as pessoas confundindo essas duas grandezas básicas, incluindo alguns técnicos e engenheiros formados também. E não entender sobre essas grandezas elétricas vai acarretar vários problemas em uma instalação elétrica durante a carreira desses indivíduos mal informados aí. Para entender um pouquinho mais sobre esses dois conceitos, nós precisamos entender primeiro o que é eletricidade. Basicamente, por que uma lâmpada acende? O que ela precisa para acender? Seguinte, eletricidade nada mais é do que um movimento de elétrons em um condutor, em um cabo. E para que esses elétrons possam se movimentar, é necessário que exista uma diferença de potencial entre as duas extremidades desse condutor. Esse movimento dos elétrons, ele chama-se de corrente elétrica, e a sua unidade de medida é chamada de ampere. E a abreviação dessa palavra ampere é aquele A maiúsculo, é um A maiúsculo. Então você sabe aquela marcação que tem lá nos disjuntores, por exemplo? 10A, 20A. Então significa 10 amperes, 20 amperes. É a capacidade de corrente daquele disjuntor. Já a diferença de potencial, que faz com que esses elétrons se movimentem, é chamada de tensão elétrica e a sua unidade de medida é o volts, aquele V maiúsculo que nós vemos na identificação das tomadinhas, como 127 ou 220 volts, por exemplo. Algumas pessoas elas costumam falar em voltagem e amperagem, tá? Para essas unidades de medida. É uma linguagem popular, porém não é o termo técnico correto. O correto é tensão elétrica para volts, tá? E corrente elétrica para o amperes. Ou, forma abreviada, tensão e corrente, basicamente isso. Resumindo, então, essa revisão aí. Numa tomada energizada, sempre teremos tensão elétrica, pois há diferença de potencial entre os dois polos, de fase e de neutro, por exemplo, tá? Então, toda tomadinha energizada tem tensão. Mas se não tiver nenhum equipamento conectado nessa tomada, a gente não tem corrente, porque não há circulação de eletricidade, não há movimento dos elétrons. Não tendo nada ali consumindo, então não tem corrente. Agora, só vai ter corrente quando houver o movimento dos elétrons, que no caso, só quando tiver um equipamento funcionando, conectado. Entendidos até aqui? Tensão, se está energizado, sempre vai ter. Corrente só tem na hora que você liga alguma coisa, tá? Agora vamos entender primeiro por que a tensão que queima um equipamento, para depois entender por que é a corrente que mata, tá? Basicamente, a tensão está sempre presente em uma tomada energizada. Já a corrente, como eu falei, ela só circula quando a gente liga alguma coisa. Ponto. Estou revisando isso. Se um equipamento recebe mais tensão do que ele foi projetado, está chegando mais tensão na tomada, certamente ele irá parar de funcionar, porque os seus elementos, seus componentes internos do equipamento, eles podem queimar. Quando ligamos, por exemplo, um aparelho de 127 volts em uma tomada 220 volts, o que acontece? Queima, né? Ligou 127, 220, queima na hora. Pois ele não está preparado para funcionar com 220 volts, ele está preparado para funcionar até 127. Isso acontece também no caso de um surto elétrico, como na queda de um raio, por exemplo. A tensão que chega na tomada, ela é muito acima da tensão normal de operação, 100, 200 vezes acima. Mas também sabemos que qualquer aparelho elétrico ou eletrônico que funciona através da eletricidade só irá consumir a corrente elétrica que ele necessita para funcionar depois que ele está conectado na tomada. Por isso não dá para dizer que a corrente ela queima um equipamento, pois quem determina a quantidade de corrente no circuito é o próprio equipamento ali conectado. Então não tem como um equipamento que foi projetado para, por exemplo, 20 amperes a corrente, uma corrente de 40 amperes queimar ele, porque ele vai estar puxando no máximo 20, não vai estar puxando 40, tá? Mas agora,
que vem a parte polêmica do vídeo. E por que é polêmica? Alguns profissionais afirmam que o que mata uma pessoa é a corrente elétrica. Já outros profissionais afirmam que o que mata uma pessoa é a tensão elétrica. Esse negócio de matar uma pessoa por choque elétrico é meio confuso ainda para muita gente. Bom, quem está certo? Eu já adianto que as duas afirmações estão corretas. Ué? Pô, André, você vê que falar que é isso mesmo. Porque se não tiver tensão, não existe corrente, como eu expliquei antes. Mas seja em baixa tensão, por exemplo, uma bateria de carro, ou seja, em média tensão, o que vai matar uma pessoa é a corrente que vai circular pelo corpo dessa pessoa. A pele humana seca, ela possui uma resistência elétrica extremamente alta, coisa de 100 mil ohms. Isso é a resistência da pele humana seca. Agora, se a pele estiver molhada, a sua resistência elétrica ela será de 1000 ohms. Sendo assim, se a gente toma um choque, uma tomada de 127 volts, por exemplo, a corrente elétrica que irá circular em nosso corpo é de aproximadamente 0,00127 A, ou seja, 1,2 mA se estiver seco. E será de 0,127 A, ou seja, 127 mA se estiver molhado. Aí você fala, André, é muito pouca coisa. Para cada valor de corrente, o nosso corpo vai reagir de uma maneira. Só para você ter uma ideia, o Alessandro encontrou uma tabela na página 124 de um livro chamado Aterramento Elétrico, dos autores Geraldo Kinderman e Jorge Mário Campagnolo, onde apresenta os efeitos da corrente elétrica no corpo. Olha só, vejam que 1,2 mA já tem a sensação de formigamento. Já com 127 mA acontecem contrações violentas, podendo chegar até a asfixia. Daí nós temos, por exemplo, um óbito. E é por isso, gente, que um dispositivo DR ele é tão importante uma instalação elétrica, afinal ele desliga automaticamente a energia quando ele detecta uma fuga acima de 30 mA. Ele evita a morte por choque elétrico, porque alguns estudos também, junto com essa tabela e vários outros estudos, acima de 30 mA já tem um risco de fibrilação cardíaca, ou seja, a gente pode ter uma parada cardíaca por causa de choque. E é por isso que eu conto com você para compartilhar esse vídeo com a turma aí no WhatsApp. Basta você mirar nessa setinha torta que está aqui em cima, toda a galera fica bem informada e não erra mais nesses assuntos, nesses conceitos de elétrica e de quebra entende um pouquinho mais sobre os riscos do choque elétrico, tá bom? Mas e aí, meu querido, você sabia essa diferença entre tensão e corrente? Tava na ponta da língua ou aprendeu mais essa aqui na Engerral? Fala para mim nos comentários, tá bom? Sobre o curso Viver de Projetos, que eu falei no início do vídeo, aproveita aí que tem uma turma aberta, tá? Clica no link que tá na descrição e tira mais alguns minutinhos para assistir uma aula bem bacana que eu falei sobre projetos elétricos, falei da minha história com projetos elétricos e eu te garanto, viu? Escutar a história do outro, ver o caminho do outro, agrega muito conhecimento pra gente, tá bom? E se caso você perdeu algum conteúdo aqui do lado, vou deixar mais vídeos e uma playlist completinha para você continuar nos assistindo, tá bom, meu querido? Logo abaixo também tem um quadradinho da Engerral que te leva direto para a página do nosso curso de Viver de Projetos Elétricos, tá bom? Aparecendo aí também, você aproveita para se especializar na área, que é muito bem remunerado. Um forte abraço, meus queridos, fiquem com Deus, tchau, obrigado!